Olá, meu nome é Gabriel Vieira, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o foco do vídeo de hoje é sobre iluminação no rosto humano. Nós não estaremos focando aqui exatamente em como que a pele humana reage à luz, a gente não vai estar vendo aqui muita coisa sobre SSS ou Subsurface Scattering, mas sim em como que a luz reage no rosto humano, considerando as estruturas anatômicas da face de forma geral. Porém, a gente também vai dar um pouquinho de uma olhada ali na questão orgânica do rosto e na questão do SSS. Beleza? Então, vamos começar aqui já com o nosso primeiro rosto. E eu vou aqui basicamente testar uma iluminação um pouco diferenciada. Eu vou criar uma nova camada, colocar aqui como máscara de corte. E eu vou imaginar que a primeira coisa que eu tenho que imaginar quando eu estiver pensando na iluminação do rosto do meu personagem é sobre o mood e o clima que eu quero setar para aquele determinado desenho. Nesse desenho aqui, eu estou imaginando que eu quero fazer uma coisa mais ou menos misteriosa, como se o personagem estivesse se questionando sobre alguma coisa sobre a sua vida e ele estivesse ali pensativo. Então, para colaborar para todo esse mood, eu vou começar aqui definindo a luz vindo do ponto de trás. Eu acho que isso vai dar justamente a ideia que eu quero passar de mistério. Então, no meu caso, eu vou ter apenas uma fonte de luz, que vai ser uma luz muito forte e muito seca vindo de trás do personagem, mais ou menos aqui do lado dele, mais ou menos nessa região. Eu vou selecionar a mesma cor base do personagem, colocar a camada como multiplicação e agora eu vou começar a pintar, imaginando que a minha luz está vindo aqui do meu lado direito, só que por trás do personagem. Para fazer a iluminação também eu tenho que considerar que principalmente o formato do rosto dele fica muito mais fácil se eu já aplicar aqui uma única cor em toda a extensão do rosto e aí depois eu posso voltar aqui e apagar algumas partes específicas. Agora eu vou utilizar a borracha e eu vou apagar aqui os pontos principais que acredito eu que seriam importantes aqui, considerando que a nossa iluminação está vindo desse lado. Inclusive, acredito que essa parte do rosto dele não seria tão iluminada quanto ela está aqui, principalmente por influência da orelha, né? Temos que considerar que a orelha dele aqui, principalmente, ela está na frente dessas partes do rosto, que significa que ela vai também causar aqui uma sombra projetada, impedindo com que a luz chegue, né, perfeitamente nesses locais. Com isso eu já posso utilizar o Blur e o Smudge, na verdade, que eu estou utilizando é o nativo mesmo do Photoshop. Muito bem, essa daqui é a iluminação básica para esse rosto. As últimas coisas que a gente precisa fazer aqui, na verdade, são questões de detalhamento mesmo, como, por exemplo, adicionar aqui um Subsurface Scattering. Uma forma simples de a gente adicionar um SSS é colocando a camada como o modo Overlay, né, o modo sobrepor. Eu vou selecionar aqui mais ou menos o que seria a cor da pele desse personagem no modo Overlay. Seria mais ou menos uma cor assim. E eu vou aplicar nos pontos onde a luz atinge com mais força, né? Os pontos onde a luz ela tá mais forte, ou seja, justamente esses pontos iluminados aqui do lado direito do rosto dele. Muito bem, então essa daqui seria uma iluminação interessante se a gente quisesse pensar que esse personagem está indo num ar mais misterioso e por essa luz está vindo de trás e por ela ser apenas uma luz seca e muito forte, uma luz principal vindo de trás, a gente já automaticamente imagina que esse personagem está num ambiente onde ele tem provavelmente uma janela ou ele está sendo iluminado pelo sol, porque para ter uma luz tão forte desse jeito, a gente só consegue imaginar não havendo um cenário que ele está em um ambiente fechado, mas que está sendo iluminado por uma janela, alguma coisa aberta. Partindo então aqui para a nossa próxima iluminação e para o nosso próximo personagem, eu vou começar aqui fazendo o mesmo processo, criando uma nova camada e colocando aqui como modo de máscara de corte. Vamos imaginar agora como é que eu vou fazer a iluminação desse cara. Ele aqui, a gente já vê que ele tá numa expressão aqui de um pouco mais de raiva. É como se esse personagem ele estivesse olhando com raiva para algum outro personagem e estivesse planejando uma vingança contra ele. Ou como se ele estivesse simplesmente tentando intimidar um cara que é mais alto do que ele. E isso é importante saber, porque a iluminação que a gente vai estar aplicando nesse personagem é justamente o contrário do que o personagem está olhando. Se o meu personagem está olhando de baixo para cima, eu vou aplicar uma iluminação de cima para baixo. Então, basicamente,
justamente a minha luz vai estar vindo aqui de baixo, enquanto que a sombra vai estar posicionada aqui acima. Então eu vou imaginar que a minha fonte de luz ela está vindo aqui mais ou menos do queixo dele. Eu vou utilizar aqui a multiplicação para pintar já todo o rosto do personagem de uma única cor. E agora eu vou pesquisar aqui e eu vou selecionar somente os locais onde eu quero aplicar essa iluminação. Bom, então se a gente está aqui tentando buscar simplesmente os ângulos em que essa luz alcançaria, seria realmente aqui nessa região por baixo. A gente não conseguiria encontrar aqui o nariz, já que o nariz está apontado aqui para baixo, então seria realmente só essa região aqui inferior do rosto dele que receberia grande iluminação. Próximo passo então é a gente ir diretamente para o nosso Subsurface Scattering, adicionando aqui uma camada de sobrepor, ou então um overlay aí no Photoshop em inglês. Vou selecionar aqui o meu brush mais básico, selecionar aqui a cor da pele do meu personagem e tentar encontrar aqui uma cor que seja um pouco mais próxima do rosa, do vermelho. E eu vou aplicar então esse overlay nessas regiões onde a luz alcança com mais força. Então, até esse ponto a gente já experimentou aí dois tipos de iluminação de rosto bastante duras e bastante dramáticas. A gente agora pode tentar um tipo de iluminação talvez não tão dramática quanto essas duas que a gente aplicou nesses dois rostos, e nesse nosso terceiro modelo aqui tentar aplicar uma iluminação um pouco menos dramática e um pouco mais neutra. Então, para esse personagem a gente vê que está numa posição ali, uma expressão na verdade que talvez passa um pouco de tristeza, um pouco de incerteza sobre o futuro, e pensando justamente nessa iluminação a gente vai aplicar uma coisa um pouco mais neutra. Então eu vou selecionar aqui os pontos na frente do rosto desse personagem onde a luz atingiria com mais força. Porém, diferente das outras vezes que a gente fez isso, eu vou procurar não deixar uma iluminação tão forte e tão dramática quanto a gente utilizou das outras vezes. Muito bem, então com a iluminação um pouco mais neutra e um pouco mais frontal, é esse resultado que a gente obtém. Porém, nada me impede aqui também de aplicar um overlay que sempre torna a cena um pouco mais... na verdade, torna ela visualmente mais impactante. Muito bem, então essa é outra forma da gente iluminar o rosto humano, não tão dramática quanto a gente fez naqueles outros dois. Agora que a gente já tornou a iluminação um pouco mais neutra e um pouco mais ambiente, vamos extrapolar um pouco mais isso e na verdade fazer a iluminação mais ambiente e mais neutra possível. Para esse nosso quarto modelo aqui, a gente vê que o personagem não está numa expressão que especifica se ele está sentindo algum sentimento de raiva, algum sentimento de tristeza, algum mistério. É simplesmente uma expressão bem comum. Então a gente consegue também testar uma iluminação que, condizente com essa expressão, seja bem mais neutra e bem mais ambiente.
Bom, muito bem. Então, só para tornar essa iluminação de rosto um pouco mais impactante, eu vou selecionar aqui uma área do rosto dele, que no caso vai ser essa área esquerda, para também ter um equilíbrio de cores maior. Já que eu já apliquei aqui uma iluminação desse lado, faz mais sentido eu aplicar outra iluminação desse lado aqui para poder não concentrar o foco todo das informações em apenas um lado. Então eu vou estourar a iluminação desse lado do rosto para fazer com que eu consiga também tornar essa iluminação bem mais impactante. Então, essas são algumas formas de você iluminar o rosto humano testando diferentes ângulos de câmera e diferentes ângulos de iluminação. Lembre-se que você não está preso a somente um estilo de iluminação, utilizando apenas uma fonte de luz ou utilizando apenas 3 fontes de luz. Você pode estar sempre variando, dependendo do mood e do ambiente, principalmente do cenário que o seu personagem estiver localizado. Entender o cenário e o motivo por trás das ações do seu personagem vai fazer com que você entenda melhor como que você pode iluminar ele. Você não vai simplesmente aplicar uma luz genérica para todos os casos e todos os cenários que você tiver. Você precisa entender qual que vai ser a iluminação mais ideal para aquele determinado desenho. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês da próxima vez. Tchau!